Na Band FM, quem ama não esquece. Ser filha é agradecer todos os dias pela oportunidade de ter um pai como o meu. O amor de pai é algo poderoso. Às vezes não imaginamos o quanto essa ligação de pai e filha é forte, o quanto esse elo é capaz de nos dar forças para enfrentar tudo. E hoje a história que eu vou contar é um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir aqui no Quem Ama Não Esquece. É uma homenagem a ele. Eu vim falar sobre esse amor puro, único e verdadeiro que eu tenho pelo meu pai. E em como ele me ensina todos os dias, mesmo depois de adulta. Desde muito cedo eu tive um exemplo ideal do que é amar e o que é ser uma pessoa do bem. Meu pai é mais do que um homem para mim, ele é um super-herói. Nós morávamos numa casinha humilde e éramos em 6. 6. Meus pais e 4 filhas. Minha mãezinha tinha alguns problemas de saúde que a impossibilitaram de trabalhar e até de fazer as tarefas de casa. E por mais difícil que fosse, meu pai nunca se abalou, nunca. Ele trabalhava duro para dar o melhor para nós e também cuidava de tudo. Tudo mesmo, viu? Fazia almoço, jantar, ajudava a gente na escola. Olha, ele reunia forças para se virar em 1000, trabalhar, ser pai e muitas vezes mãe também. Imagina, dar conta de 4 meninas. Difícil, né? Mas foi assim que eu e as minhas irmãs crescemos, com aquela figura maravilhosa. Só que, aos 16 anos, eu acabei me relacionando com um rapaz. Eu era muito nova ainda, muito imatura. Eu não entendia muita coisa da vida, né? E aí, eu acabei engravidando. Como toda menina que engravida cedo, eu fiquei completamente desesperada e sem saber direito o que fazer. Eu decidi que eu ia sair de casa para me casar. Sei lá, achei que o certo era assumir as responsabilidades sozinha, né? Mas o meu pai ficou arrasado com isso, arrasado. Não por eu estar grávida, não era isso, mas por eu ter decidido ir embora. De maneira nenhuma ele queria que eu fizesse isso. E nossa, como ele me pediu para ficar. Mas já era tudo tão complicado lá em casa, o espaço era tão pequeno, éramos em 6. E um bebê, sabe como é que é, né? Movimenta tudo. Eu não queria ser um problema para ele, eu não queria dar trabalho. A responsabilidade era minha, eu ia ter que arcar com isso. Então mesmo sem ter certeza do que eu queria, eu me casei. Tive meu primeiro filho e logo depois o meu segundo. Era uma nova fase para mim. Só que eu, meu marido e os meus filhos fomos morar em outra cidade. E era longe de casa, era longe da casa dos meus pais. E a saudade apertava muito. Principalmente quando eu pensava no meu pai, sabe? Eu tinha muita saudade dele. Toda semana ele dava um jeito de conversar comigo. A gente se falava horas e horas pelo telefone. Alô, minha filha, que bom escutar sua voz. Como é que você tá, hein? E as crianças? Me conta, como é que estão todos vocês? Tá tudo bem aí? Ô, paizinho, você não esquece de ligar, né? Nunca. Tá tudo bem, viu? Na verdade, a gente tá morrendo de saudade de você, da mamãe. Eu penso tanto em você, pai. Se vocês estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Ah, minha filha, de uma coisa você pode ter certeza. Eu vou te ligar, sempre. E olha, não precisa se preocupar, aqui tá tudo bem, a gente tá bem sim. Mas eu não sei, sabe, eu fico angustiado com você, aí, longe da gente. Me fala a verdade, tá tudo bem mesmo? Não esconde nada de mim, viu? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com vocês aí? Pra não preocupar o meu pai, eu sempre falava que estava tudo certo, que eu estava bem, que as crianças também estavam bem. Mas a verdade mesmo, era muito cruel. Eu estava vivendo um verdadeiro terror da minha vida. O meu marido, ele
Ele me batia muito, ele me maltratava, ele me xingava. Eu era agredida e não contava pra ninguém, pra ninguém. Eu sofria calada. No fundo, aquelas ligações do meu pai eram um pressentimento. Era o que parecia, sabe? Ele sempre questionava se eu estava bem, que não era pra esconder nada dele. Mas eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo de me abrir, de contar toda a verdade. Mentir para o meu pai sobre aquela situação era doloroso para mim. Eu acho que doía muito mais do que qualquer machucado físico que eu sofresse. Até que um dia a coisa foi tão feia, mas foi tão feia, que eu fui parar no hospital com uma costela quebrada e outros ferimentos graves também. Foi ali, só ali que eu percebi que eu não podia mais esconder o que estava acontecendo. Eu tinha que prezar pela minha vida e pela vida dos meus filhos também. Então, com muita dificuldade, eu liguei para a pessoa que eu sabia que mais ia me apoiar. O meu pai. Eu liguei e contei tudo. Coitado. Imagina para um pai ouvir tudo o que eu falei para ele. O desespero foi tão grande que ele agiu na mesma hora. Antes mesmo de eu pensar em voltar para minha casa, ele já tinha feito a minha irmã ir me buscar. Levar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. A casa dele. A nossa casa. O nosso lar, ao lado da minha família. Então eu me separei e voltei a morar com eles. Mas eu me sentia péssimo com isso. Péssimo. Se tudo antes já era apertado, imagina agora. Eu voltar com 2 crianças para uma casa que já tinha os meus pais, as minhas irmãs. E tudo em só 4 cômodos. É nessas horas que você vê o valor da família. Porque para eles, nada disso era importante. O importante era eu estar em segurança ao lado deles. Graças ao meu pai, graças à minha família, eu consegui me recuperar desse trauma. Você precisa ver como era lindo o cuidado que ele tinha comigo e com os netos também. Ele cuidava tão bem que até nas reuniões de pais na escola ele ia. Finalmente eu tinha conseguido ajeitar minha vida. Finalmente eu ia poder seguir em frente. Mas, nessa de seguir em frente, eu acabei me relacionando com uma outra pessoa. Foi aí que acabou acontecendo. Eu engravidei do meu 3º filho. Não foi planejado. E a pessoa com quem eu estava também não era alguém que eu fazia planos para viver no futuro. Mas aconteceu, né? Agora eu teria que assumir. E é claro que eu fiquei arrasada com aquela sensação de que ia decepcionar o meu pai, depois de tudo que ele tinha feito por mim. Mas não tinha jeito, eu tive que contar para ele. Ô, minha filha, você tá grávida de novo? Meu Deus, olha... Filha, independente de tudo, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar. Vamos ver o lado bom das coisas. Eu sei, essas coisas acontecem. Você poderia ter se prevenido, claro, mas agora a gente tem que olhar pra frente. Já foi. Eu vou ser vovô de novo, é isso? Então, mais um filho. Vai ser uma bênção nas nossas vidas. Mas, pai, e agora? Como é que vai ser aqui dentro de casa? A nossa casa é tão pequena. Vai ser mais gasto. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa. Olha pra mim. Você é tão bondoso comigo, pai. Você sempre me ajudou tanto, sempre me apoiou. Mas por um descuido meu, eu vou ter mais uma criança. Vai ser mais um trabalho pra você, pai. Ah, que trabalho, Alessandra? Não vai ser trabalho nenhum. A gente vai dar um jeito. E outra coisa, eu prometo, a gente vai criar essa criança da mesma forma que a gente criou os outros 2. Com muito amor, com muito carinho. Mas ó, vai ser aqui, viu? Dentro dessa casa, dentro da sua casa. Eu não vou deixar você ir embora pra longe mais uma vez, não. Ele me pediu pra ficar e dessa vez eu não pensei 2 vezes. Porque além do meu pai, ele era o meu melhor amigo também. Eu nunca conheci alguém que tivesse uma relação tão profunda como a relação que a gente tinha. Eu contava tudo pra ele e ele me apoiava. Não quer dizer que ele concordava com tudo. Claro que ele me dava muitos puxões de orelha também, mas ele me apoiava. Isso não tinha preço.
Todos os momentos ao lado dele eram especiais e mesmo eu sendo adulta, ele ainda me ensinava demais sobre a vida. Então eu tive meu terceiro filho e da mesma forma, como ele me prometeu, ele me ajudava. E era o avô mais presente que as crianças poderiam ter. Ele era um pai. Na verdade, sabe, ele não era só um pai. Gente, meu pai era tudo. E se alguma coisa acontecesse com ele, eu nem queria imaginar como seria. Só que, infelizmente, um dia aconteceu. Um dia, do nada, ele se sentiu mal. Ele dizia que estava com um mal-estar muito forte. Então, na mesma hora, nós corremos para o hospital. Chegando lá, o diagnóstico foi desesperador. O meu pai, ele estava tendo um AVC. Olha, não era nada fácil ver aquilo acontecendo com a pessoa mais importante da minha vida. Um AVC, gente. Imagina como eu fiquei. Eu fiquei arrasada, desesperada, preocupada. Eu sentia tudo ao mesmo tempo. Felizmente, ele se recuperou desse AVC. Mas essa fatalidade comprometeu alguns movimentos do corpo dele. E com o passar dos dias, nós também notamos ele meio diferente, diferente mesmo. Meu pai estava amarelado, sabe, sem ânimo. Alguma coisa estava errada com ele. Então foi através de uma bateria de exames e muitas idas ao hospital que ficamos sabendo o que realmente estava acontecendo com ele. Olha, só de falar, só de pensar nisso, eu me lembro perfeitamente daquela sensação horrível quando o médico me chamou e me deu a pior notícia que eu poderia receber. O meu paizinho estava com câncer no intestino. O meu mundo desabou nesse mesmo instante. Eu só sabia chorar. E eu perguntava para Deus também por que daquilo. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Por que com ele? Uma pessoa tão boa. Meu desespero aumentou ainda mais quando disseram que na nossa cidade não tinha vaga para tratar o meu pai. Foi uma corrida contra o tempo para a gente conseguir o tratamento para ele. Cada minuto era precioso para a gente. E aí conseguimos encontrar uma vaga no hospital que tinha a estrutura que ele tanto precisava. O problema é que era muito longe. Eu não podia ir com ele. Eu não pude acompanhar o meu pai porque eu tinha 3 meninos pequenos para cuidar. Foi muito doloroso, viu, não poder acompanhar o meu pai. E se ele não voltar? E se eu não encontrar mais com ele? Eu passei praticamente 1 ano com muita tristeza dentro de mim, sabe? Eu dizia para todo mundo que eu estava forte, mas eu não estava. Por dentro eu era acabada. Até que um dia eu recebi uma ligação do hospital, a ligação que eu tanto temia. Eles disseram que o meu pai estava prestes a partir. E que se eu quisesse me despedir dele, que era para eu ir o quanto antes. Meu Deus, não podia ser. Eu ia perder o meu pai. Você não imagina o vazio, a dor. Só que eu não pensei 2 vezes, eu peguei tudo que eu tinha e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não consigo descrever o que foi aquele momento. Eu vi o meu paizinho magro, debilitado, entubado. Parecia que ele nem estava mais ali, sabe? Na hora eu comecei a chorar muito. E na hora eu parei para conversar com Deus. Eu pedi um milagre para Deus. Eu pedia quase o impossível. Mas para quem tem fé, nada poderia ser impossível.
Então eu segurei bem forte na mão do meu pai, eu olhei para ele e eu falei bem pertinho dele: Pai, não vai embora não. Pai, não me deixa, por favor, fica aqui comigo. Eu pedi para ele ter forças e fui embora do hospital ainda orando por ele. E mesmo que os médicos não tivessem dado nenhuma esperança, eu ainda tinha fé. Eu tinha fé sim, eu tinha esperança. Olha, eu não sabia o quanto o amor de uma filha por um pai pode ser poderoso, mas foi ali que eu vi o quanto era forte essa nossa conexão. No outro dia eu recebi a notícia. Só que era uma notícia inacreditável. Os médicos não sabiam nem explicar, mas eu sabia. Deus me escutou. Deus me escutou. O meu pai me escutou e ele começou a reagir às medicações e começou a melhorar. Dá para acreditar. O meu pai simplesmente acordou. Ele estava melhorando dia após dia, simples assim. Ele estava voltando para mim. Depois de um tempinho, ele até recebeu alta para voltar para casa. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Ele saiu com algumas sequelas, porque infelizmente o câncer se instalou no fígado, mas dessa vez os médicos tinham boas expectativas para um tratamento que ia começar, era um tratamento novo. Ele tinha 2 opções, a cirurgia ou as quimioterapias, mas agora o momento era de festa, né? O meu pai estava em casa de novo. Só que no retorno para casa eu pensei que, para o repouso do meu pai, o melhor era eu sair de casa, né? Pelo menos por um tempo, para ele ter mais sossego, para ele não se preocupar tanto com a gente, com a casa cheia de criança, correndo, gritando. Mas não, ele não pensava assim. Agora que eu voltei, você quer sair, filha? Imagina, nem pensar, nem pensar. Aqui é pequeno, a gente sabe, mas é o nosso cantinho. E outra coisa, eu não quero ficar longe de você, viu? Eu não quero ficar longe de você, dos meus netos. Isso é o que me faz bem. Ai, pai, você não perde esse seu jeitinho, né? Ai, como eu senti sua falta, sabia? Eu também, filha. Foram dias difíceis, pai. Não quero nem lembrar disso, nunca mais. Não quero nunca mais passar por isso. Que bom, viu, que o senhor voltou pra nossa casa. Que bom que o senhor tá junto da nossa família. Que bom, pai. É muito bom estar de volta, filha. É muito bom. Mas eu quero que você me ouça. Eu tomei uma decisão e queria aproveitar para te contar. Por meu novo tratamento, eu só quero passar pela cirurgia. Eu não quero ficar fazendo quimioterapia, nem nada disso. Entenda, olha aqui. É muito sofrimento. Eu quero arriscar. Eu quero arriscar e fazer só a cirurgia. Porque se for para partir, eu quero partir bem. E se for para eu ficar, eu quero ficar bem também. Essa é a minha decisão, entendeu? Tá decidido. Vai ser assim. Era uma decisão delicada dele, porque ele realmente sofria muito com as quimioterapias, então, mesmo com medo, a gente respeitou o que ele escolheu. Um tempo depois chegou a hora da cirurgia e, mais uma vez, aquele pavor todo. A chance dele não voltar daquela mesa de operação existia, mas eu me apeguei a Deus de novo. Mais uma vez eu pedi por um milagre. Foram horas de cirurgia, horas de angústia, mas Deus estava junto. Ele deixou o nosso Cido com a gente, o meu pai, que sempre foi o meu herói, mostrou para os outros a força que eu já sabia que ele tinha. Faz 6 meses que nós descobrimos que ele está completamente curado do câncer. Uma doença que desafiou a minha fé, a minha esperança, mas que foi vencida. Nós superamos. Nós saímos dessa. Saímos mais fortes, viu? Mais unidos do que tudo. Agora, todo dia é dia de comemorar a presença dele. Eu quero dizer ao meu pai que se hoje ele está podendo escutar a nossa história, é porque ele nunca deixou de ser um guerreiro. E que se um dia eu for 30% do que esse homem foi para mim, eu serei uma mulher completa. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grata a você, meu pai. O quanto você me inspira, o quanto você me ensina. O quanto eu te amo. O Dia dos Pais está chegando, né? Nesse domingo. Bom,
Eu sempre gostei dessa data, só que depois de tudo isso, de tudo que a gente passou nesses últimos anos, o Dia dos Pais é diferente pra mim. E ao invés de comemorar o dia dele uma vez, eu comemoro e agradeço a ele todos os dias. E com a minha história, eu quero deixar uma reflexão pra você que tá me ouvindo. Você aí que ainda tem o seu pai. E se você não tem, relembre todos esses momentos com orgulho e pratique com quem você ama, com quem é um pai pra você. Quantos abraços você deixou de dar no seu pai por causa da correria do dia a dia? Quantos eu te amo você poderia ter dito e não falou? Às vezes, por algumas pequenas brigas, ou às vezes por acreditar que ele vai estar sempre aqui para você falar isso, a gente acaba não demonstrando, né? Então, em toda oportunidade que você tiver, demonstre, abrace, beije, diga o quanto seu pai é especial para você. Gente, a vida é um sopro. Então, eternize todos os momentos ao lado do seu pai. Porque pai é um só.